Olá, meninos e meninas. Vamos aqui a mais uma videoaula de correção dos exercícios. Nós vamos corrigir alguns exercícios do volume 2 do livro de vocês. Então, fiquem atentos, pegue o livro, o caderno e vamos lá para as correções. Começando na página 49, vai estar falando sobre valor máximo e valor mínimo de uma função quadrática. E vai dar para a gente a seguinte situação, problema. Uma peça está em cartaz há muitos anos no teatro de uma grande cidade. Considere que o preço P do ingresso, em reais, relaciona-se com o número X de frequentadores, por meio da fórmula x é igual a menos 5P mais 500. Então, vou grifar aqui para a gente essa parte aqui onde fala sobre a fórmula x. X é igual a menos 5P mais 500, ok? Então, vamos entender primeiro. O P está relacionado com o preço do ingresso e o X está relacionado com o número de frequentadores do teatro. Então, a letra A vai te pedir qual será a receita de uma sessão em que o preço do ingresso é R$ 75, certo? Então, vamos ver aqui. Nesse caso, o P é igual a 75. Então, a gente vai pegar a fórmula, no lugar de P, nós vamos substituir por 75. Então, a gente vai ter, x é igual, como era menos 5 vezes P, menos 5 vezes 75, mais 500. Então, menos 5 vezes 75, menos 375, mais 500, x é igual a 125, ok? Então, a gente entende o seguinte, que quando o preço do ingresso for R$ 75, a gente vai ter 125 frequentadores. Mas a pergunta da questão não é essa, está te pedindo qual será a receita. A receita vai ser dada o quê? Multiplicando o número de frequentadores vezes o preço do ingresso. Ou seja, 125 vezes 75 é igual a R$ 9.375. Certinho? Letra B. Escreva a lei de formação da função que relaciona o preço P do ingresso e a receita R da seção, ambos em reais. Presta atenção. Nesse caso, como eu já falei aqui na questão anterior, a receita é dada pelo preço do ingresso vezes o número de frequentadores, certo? Ou vice-versa, o número de frequentadores vezes o preço do ingresso. Então, a gente vai ter que a receita vai ser o preço, que é P, certo? E aqui a gente tem o número de frequentadores, ele está relacionado com a fórmula menos 5P mais 500. Então, a gente vai efetuar a multiplicação. P vezes menos 5P, menos 5P ao quadrado, e P vezes mais 500P. E aí a gente chega aqui na seguinte lei de formação, R é igual a menos 5P ao quadrado mais 500P, que já vai nos dar uma ideia de uma função do segundo grau, ou, mesma coisa, uma função quadrática. Tranquilo? Próxima, letra C. Esboce o gráfico que representa a função que você obteve anteriormente. Então, já falei que a gente obteve uma função quadrática. A função é R é igual a menos 5P ao quadrado mais 500. Então, a gente vai evidenciar aqui somente alguns pontos, porque está pedindo para a gente esboçar o gráfico da função. Então, na função quadrática, eu preciso ter alguns pontos que são primordiais para o desenho do gráfico. A gente já sabe que a função quadrática, o gráfico, é uma parábola, certo? Então, vamos analisar aqui. Eu vou calcular o vértice e as raízes da função, certo? Para calcular o vértice, eu tenho as fórmulas. Ali está a função, o x-vértice é menos b sobre 2a. Então, substituindo, menos 500 sobre 2 vezes menos 5, tá? 2 vezes menos 5 vai dar menos 10, então menos 500 dividido por menos 10, o x-vértice é igual a 50. Continuando. O y-vértice ele é dado ali pela fórmula menos delta sobre 4a. Então, delta é b ao quadrado, menos 4ac. Então, você vem substituindo. Lembrando que aqui nós não temos o valor de c. Então, c é igual a 0. A é menos 5 e b é 500. Então, vai ficar menos 500 ao quadrado, menos 4 vezes menos 5 vezes 0. Dividido por 4 vezes menos 5.
Perceba que aqui eu tenho menos, que é da fórmula, menos delta sobre 4a. Então, eu vou resolver primeiro o delta para depois multiplicar pelo menos. Então, aqui, ó, quando eu faço essa multiplicação por zero, o resultado é zero, tá? Então, menos 4 vezes menos 5 vezes zero vai dar zero. Então, só vou resolver 500 ao quadrado, que é 250 mil. Aqui embaixo eu tenho 4 vezes 5, que vai dar menos 20. Então, vai ficar menos 250 mil dividido por menos 20, ou seja, 12.500. Então, meu vértice vai ser o x-vértice 50 e o y-vértice 12.500. Agora, quem são as raízes? Ou seja, nós vamos pegar a função e igualar ela a zero. Como nós já encontramos o valor de delta aqui em cima, que é 250 mil, eu já vou pegar uma carona nele e já vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Vou ficar com menos 500, mais ou menos 500 dividido por menos 10. Vamos lá? x1 e x2. Menos 500 com mais 500 vai dar zero. Dividido por menos 10 é zero mesmo. Agora, menos 500 com menos 500 vai dar menos 1.000. Dividido por menos 10 vai dar 100 positivo. Tranquilo? Então, aqui a gente vai ter 3 pontos importantes. Nós teremos aqui, deixa eu marcar aqui para vocês verem. Nós teremos aqui o vértice, esse pontinho aqui, é o nosso vértice, e aqui nós vamos ter as duas raízes que nós encontramos, certo? Então, vamos lá. O vértice é 50 e 12.500. As raízes, né? Foi o 0 e o 100. Então, como y é igual a 0, né? Para a gente calcular as raízes, então ficou 0 e 0, e 100 e 0. E aí, a gente vai ver lá, como o a é menos 5, a concavidade da minha parábola está voltada para baixo. Então, aqui a gente tem o esboço do gráfico daquela função, certo? Utilizando esse esboço do gráfico aqui da letra C, que eu vou colocar aqui novamente, a gente vai responder a letra D, a letra E e a letra F também na página 50, tá? Então, a letra D fala, qual o preço deve ser cobrado para que a receita seja máxima? Então, aqui, a reta de Y, no caso do gráfico, está representando a receita. Então, a receita máxima é 12.500. Então, para se obter esse 12.500, foi necessário que o preço que está aqui, onde seria o eixo de x, fosse R$50, tá vendo? Vou até grifar aqui para vocês visualizarem. Agora, qual é a maior receita possível? Também está na resposta ali no gráfico. É o 12.500, tá vendo? Então, é o seguinte, relembrando, quando a concavidade da parábola está voltada para baixo, a gente tem um valor máximo. Então, o valor máximo da receita é 12.500. Para se obter esse valor máximo, eu preciso ter o preço lá do ingresso como R$50. Tranquilo? Letra F. Agora você já sabe qual é o preço do ingresso para o qual a receita é máxima e também a maior receita possível. Aí perguntas, é possível determinar esses valores sem construir o gráfico da função? Com certeza. Como que eu vou descobrir? Calculando as coordenadas do vértice da função. No nosso caso aqui, a função é menos 5p ao quadrado mais 50p, tá? Mas se você tiver em qualquer outra situação de uma função do segundo grau, basta você calcular as coordenadas do vértice que você vai ter ou o valor máximo ou o valor mínimo, dependendo da concavidade da parábola, certo? No nosso caso aqui, o nosso vértice foi o 50 e o 12.500, certinho? Próxima questão. É a questão 1 da página 50 também, tá? Determine as coordenadas do vértice da parábola, que representa cada função, e diga se ela apresenta valor máximo ou valor mínimo. Então, nós vamos fazer um por um aqui, passo a passo, para vocês compreenderem. Vamos primeiro na letra A. A função é f de x é igual a x ao quadrado menos 4x menos 5. Então, primeiro quer as coordenadas do vértice. Vamos utilizar as fórmulas que nós já temos. O x-vértice é o menos b sobre 2a.
Então, vai ficar menos 4 dividido por 2 vezes 1. Então, menos vezes menos vai dar mais. 4 dividido por 2, x vértice é igual a 2. O y vértice, eu vou utilizar a fórmula menos delta sobre 4a, que a gente já viu. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 5, dividido por 4 vezes 1, certo? Aqui vai ficar menos 4 ao quadrado, 16 positivo. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 1 vezes 5, 20. E aqui, 4 vezes 1, 4. Lembrando o sinalzinho de menos aqui, que é da forma, tá? Então, ficou menos 36 dividido por 4, o y vértice é menos 9. Então, o vértice vai ser 2 e menos 9. Para a gente saber se a função ela tem um valor de máximo, um valor de mínimo, nós vamos verificar o valor de A, se ele é positivo ou negativo, que aí ele vai nos dizer sobre a concavidade da parábola. Nesse caso, o nosso A ele é positivo, que ele é 1. Então, se é positivo, a concavidade da nossa parábola está voltada para cima. Então, nesse caso, eu tenho um valor mínimo, correto? Letra B, menos x ao quadrado mais 6x menos 8. Primeiras coordenadas do vértice. Menos b sobre 2a é o x vértice. Então, vai ficar menos 6 dividido por 2 vezes menos 1. Menos 6 dividido por menos 2, o x vértice é igual a 3. Para encontrar o y vértice, eu vou ensinar vocês uma outra forma também que dá certo. Encontrando o x vértice, como ele é um ponto, né, um par ordenado no plano cartesiano, então se eu pegar o valor de x e substituir na função onde tem x, eu vou encontrar o y vértice. Então, é o que eu vou fazer, ó. F de 3, que no caso foi o x vértice, então onde tem x eu vou colocar o 3. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado. Percebam que o menos está fora do parênteses, tá? Mais 6 vezes 3, menos 8. Então, vai ficar menos, como está fora, eu conservo o sinal. 3 ao quadrado, 9, mais 6 vezes 3, 18, menos 8, correto? Menos 9 com mais 18 vai dar mais 9 menos 8, 1 positivo. Então, o vértice vai ser 3 e 1. Nesse caso, o meu A ele é negativo. Então, o desenho da minha parábola ficaria com cavidade voltada para baixo. Então, nesse caso, eu tenho um valor máximo, certinho? Letra C, f de x é igual a menos 5x ao quadrado mais 5. X vértice menos b sobre 2a. Então, nesse caso, eu não tenho o valor de b. Então, b vai ser 0. Menos 0 dividido por 2 vezes menos 5. 0 dividido por menos 10, então x vértice é igual a 0. Calculando o y vértice, onde tem o x, eu vou colocar o x vértice que eu encontrei. Então, vai ficar menos 5 vezes 0 ao quadrado mais 5. Ou seja, aqui vai dar 0, porque 0 vezes qualquer número é 0. Vai sobrar só 5 positivo. Então, meu vértice vai ser 0 e 5. Nesse caso, o meu A é menos 5, ou seja, ele é menor do que 0. Novamente, a gente teria uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, eu tenho um valor de máximo. Então, valor máximo aí. Letra D, f de x é igual a 3x ao quadrado. Vamos lá? Calculando as coordenadas. X vértice menos b sobre 2a. Novamente, eu não tenho o valor de b. Então, vai ficar menos 0 dividido por 2 vezes 3. Menos 0 sobre 6 vai dar 0. Substituindo ali no lugar de x o x vértice, eu vou ter que o meu y também é 0. Então, nesse caso aqui, o meu vértice vai estar na origem do gráfico, que é o ponto 0 e 0. O valor de A é 3 positivo, então A é maior que 0. A minha concavidade estaria voltada para cima da minha parábola, então eu tenho um valor mínimo, certinho? Questão 2 da página 50. Com relação à função f, definida por f de x é igual a x ao quadrado mais 10x menos 7, determine. Letra A.
o valor de x para o qual f de x é mínimo. Então, se está te pedindo o valor de x para que a função tenha um valor mínimo, então está querendo as coordenadas do vértice. Nesse caso, como é o valor de x, está te pedindo o x vértice, menos b sobre 2a. Então, aqui, b é 10, e a é 1, e c vai ser menos 7. Então, vamos substituir. Menos 10 sobre 2 vezes 1, vai ficar menos 10 dividido por 2, menos 5. Então, o valor de x vai ser menos 5. Agora, qual seria esse valor mínimo da função? Eu vou utilizar a formulazinha menos delta sobre 4a. Tá vendo? Eu estou usando duas formas diferentes que vocês podem utilizar para fazer o cálculo desse y vértice. Tranquilo? Então, menos delta sobre 4a, substituindo vai ficar menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 7, dividido por 4 vezes 1. Então, 10 ao quadrado vai dar 100, menos vezes menos é mais, 4 vezes 1 vezes 7, 28, dividido por 4. Então, ficou menos 128 sobre 4, vai dar menos 32. Então, o valor mínimo da nossa função é menos 32. Tranquilo? Questão 7. A questão 7, ela começa na página 51 e termina na página 52 do livro de vocês, tá? Então, vamos lá. Um fabricante de abajures estima que o custo para produzir cada unidade é de R$10. Ele imagina ainda que, se vender cada unidade por X reais, venderá 40 menos X unidades por dia, ou seja, de 0 até o 40, tá? Que seria um intervalo aí. Na letra A, encontre uma expressão que forneça o lucro do fabricante por unidade vendida. Essa é simples, tá? Se ele, para produzir cada abajur, ele gasta, né? Ele tem um custo de R$10, então, para a gente ter o lucro, eu vou ter que pegar X, que é o valor que ele vai vender, menos os R$10 do custo, tranquilo? Então, se ele tirar do valor vendido o custo, ele já vai ter o lucro. Então, essa seria a expressão aí do lucro do fabricante. Agora, olha a letra B. O lucro diário, L, do fabricante, está em função do preço de venda de cada unidade. Claro, dependendo do valor que ele vender, ele vai ter um lucro maior. Encontre uma expressão para L de X. Então, o lucro em função do preço de venda. Vamos lá. Então, aqui, ó, o lucro em função do preço. Aqui seria o lucro do fabricante vezes por quanto que ele vai vender, que no caso aqui ele vai vender a quantidade 40 menos X unidades por dia. Então, lucro vezes essa quantidade de unidades por dia que ele vai vender vai me dar a minha função L de X. Agora é simples, é só efetuar a multiplicação. Ó. X vezes 40, 40x, x vezes menos x ao quadrado, menos 10 vezes 40, menos 400, menos 10 vezes menos x, mais 10x. Juntando os termos semelhantes, eu vou ficar com a minha função lucro. Menos x ao quadrado, mais 50x, menos 400. Tranquilo? Só para relembrar, a minha função lucro, né, no caso aqui diário, em função do preço da venda, ela vai ser dada aqui pelo lucro do fabricante por unidade vendida, vezes aqui a representação da quantidade de unidades que ele vai vender em cada dia, viu? Próximo, letra C. A letra C já está na página 52. Calcule o lucro diário do fabricante quando cada unidade é vendida por R$20 e quando cada unidade é vendida por R$35. Então, eu tenho dois cálculos aqui para a mesma função. Vamos lá. Então, no caso, a unidade vai ser representada pelo valor de x. A minha função lucro que eu encontrei na letra B é menos x ao quadrado mais 50x menos 400. Acompanhe aqui meu raciocínio. Então, L de 20, tá vendo? Ó, x como R$20. Vamos substituir. Menos 20 ao quadrado mais 50 vezes 20, menos 400.
menos 20 ao quadrado. O menos está fora, ele não está elevado à potência 2, por isso que fica menos 400. Se o menos estivesse elevado à potência 2, a gente usa a regrinha. Base negativa elevada a expoente par, resposta positiva. Tranquilo? Mais 50 vezes 20, mais 1.000 e menos 400. Então, menos 400 mais 1.000 vai dar mais 600, menos 400, 200. Tranquilo? Agora, L de 35. Então, quando o preço da unidade aqui for R$ 35, menos 35 elevado ao quadrado, mais 50 vezes 35, menos 400. Então, vai ficar menos 1.225, novamente o mesmo caso da primeira lá, o menos não está elevado à potência 2, por isso que eu conservo ele. 50 vezes 35, 1.750 menos 400. Efetuando aqui o cálculo, eu vou encontrar 125 de lucro, correto? Letra D. Calcule o preço de venda de cada unidade para que o lucro L obtido seja o maior possível. Então, esse maior possível me lembra de valor máximo. Então, para a gente calcular esse valor máximo, eu preciso do vértice da minha parábola. Então, como está te pedindo o preço de venda de cada unidade, o preço está relacionado com qual incógnita? X ou Y? É claro que é o x, então eu vou encontrar o x vértice, menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos 50 dividido por 2 vezes menos 1. Menos 50 dividido por menos 2 vai dar 25. Então, o lucro diário dele aqui, né, o preço da venda, para ele encontrar o maior lucro, vai ser R$ 25. Tranquilo? Letra E vai te pedir, calcule o maior lucro possível. Então, eu vou pegar a minha função lucro e no lugar de x eu vou colocar o 25. Menos 25 ao quadrado, mais 50 vezes 25, menos 400. Então, menos 625, mais 1.250, menos 400, R$ 225 vai ser o maior lucro possível. Certinho? Pessoal, chegando aqui ao fim da nossa correção, tá? Nós vamos ter outra videoaula com o restante da correção das atividades, então fiquem atentos aí ao nosso canal e bons estudos e até a próxima.